Bom domingo a todos. Hoje, 1º de maio de 2022. A carta que saiu foi a carta do caixão, no baralho cigano. E a carta do caixão é a carta das mudanças. É uma carta que diz que a semana ela vai passar por algumas transformações. Provavelmente, algumas coisas vão ter que terminar para outras começarem. Finalizações, fechamento de ciclo, né? Essa carta ela fala muito das necessidades que você tem de sepultar coisas que não servem mais. Porque o caixão está fechado, ele já está aqui. Nessa carta, principalmente, ele já está dentro da cova. Falta só colocar a terra em cima. Isso quer dizer que é necessário, no decorrer da semana, abrir mão, sepultar coisas que não servem mais, não ficar remoendo aquilo que não tem mais como você ressuscitar. Essa carta ela fala muito disso, da necessidade de mudança, de enterrar e olhar para frente. Você vê que o naipe dessa carta é 9 de ouros. E o 9 de ouros é a mudança do caixão para o ganho, para o lucro. 9 de ouros é lucro. Essa carta simboliza os lucros, né? Então, essa semana é uma semana onde é necessário perceber, até porque o caixão ele já simboliza algo que já morreu, algo que já não existe mais. Então, para que ficar se prendendo em cima de coisas que não existem mais? Então, é transformar, é mudar, é fechar um ciclo e começar outro, é fazer coisas totalmente diferentes daquilo que você estava ali presa, né? E é uma carta que fala assim, eu vejo muito caixão, porque como o baralho cigano, ele é uma carta de jogo, ele é uma carta que ele precisa uma associação de uma carta com outra. A maioria das cartas é complicado você simbolizar somente uma carta, o significado acaba sendo limitado, mas o caixão, ele diz, ó, acabou, olha pra frente, semana agora é semana de renovação, dê a sacudida e segue adiante, não olhe para trás, para não virar estátua de sal. Então tudo aquilo que tem pra você tem pra frente, é pra frente, não tem nada pra trás mais. Então é mais ou menos assim que o jogo fala, tem que andar para frente, não tem mais como retroceder, não tem mais como você tentar resgatar coisas que já foram, agora é coisa nova, é renovado, mesmo que seja dentro de uma mesma relação, mesmo que seja dentro de um mesmo trabalho, mesmo que seja dentro de uma mesma situação, tem que ser diferente, aquilo tem que mudar, não tem que ter noção de que aquilo ali, daquele jeito ali, aquele plano ali não funciona mais, né? Então é uma semana de avaliação sobre isso e de preparação para as novas oportunidades. Então vamos aí ter o pensamento positivo, né, em relação a isso. Como o caixão, ele simboliza também morte física. Então assim, é uma carta que, se você olhar pelo lado negativo, tenha cuidado, cuide da saúde, sabe? Sim, tem sim perigo de ter notícias de morte no decorrer da semana, de pessoas conhecidas ou de pessoas aleatórias, ou de, sabe, essa questão desse peso dessa carta, né? Então vamos rezar e para ser tudo bem, ter saúde, paz, é isso que a gente tem que pensar, e pensar nas mudanças que precisam ser feitas e olhar para frente, né? Olhar para o lucro, sabe? Já perdeu, já morreu, já deu o que tinha que dar, então agora vamos fazer o quê? É o lucro, é o 9 de ouros. O que é que eu vou ganhar disso? O que é que eu vou tirar? Qual é a experiência que eu vou ter disso? Como é que eu vou recomeçar? É mais ou menos assim, de uma forma assim de aconselhamento e de noção dentro de um direcionamento no decorrer da semana, né? E eu diria que o banho da semana são banhos de purificação, banho de alecrim, banho de eucalipto, né? Alfazema, porque é necessário essa purificação para que você consiga realmente se conectar com o novo, né? Com a energia nova, com a vibração nova. E o plano mental. Sempre, a gente tem uma coisa que eu estava até lendo recentemente, é que a nossa energia, ela depende do plano mental. Óbvio que a mente, ela comanda todo o nosso campo energético. Quando você vibra na mente algo bom, seu campo magnético começa a vibrar de forma positiva. Quando você começa a ficar muito pessimista, você começa a criar um campo magnético de atração a coisa ruim, né? Então é se policiar, mesmo que venha com muita força um pessimismo, você diz, está repreendido, que Deus não escute a minha fraqueza, que Deus me ajude, e que os espíritos me ajudem, tire isso da minha mente, é orar e vigiar. Porque se você não vigiar os seus pensamentos, você entra nesse peso e acaba
atraindo tudo aquilo que você não quer, né? Pelo fluido do pensamento. Então se purifique, tome banho, molhe muito a cabeça com alecrim, com eucalipto, com manjericão, alfazema. É um banho que você pode usar a semana todinha, né? E hoje, dia 1º, então quem tá fazendo aniversário hoje? 1º/5. 1º/5, 6, 6, 6, 12. Quer dizer, tá entrando no ano kármico e no ano bom ao mesmo tempo, porque a Imperatriz é o 3, ela traz fertilidade, prosperidade, intuição, força, visão daquilo que quer, mas enforcado na primeira somatória, ele mostra que tem que ter cuidado com os sacrifícios que vão aparecer pelo meio do caminho nesse primeiro semestre e que deve ser aceito, que deve ser entendido, que não deve ser batido de frente, que deve ser maleável para poder você conseguir ter o fruto, colher o fruto, começar coisas boas no segundo semestre, as coisas afirmadas, porque talvez no primeiro não tenha muita mudança não. As coisas vão ter... O 12, ele traz a coisa parada, né? A necessidade de espera, o sacrifício de definições de coisas, de realizações. Mas o 3 é o número universal, que é a carta universal da influência, que é a Imperatriz. Então, vibre sempre positivo, pense sempre em coisas boas, porque vem o retorno que você quer, né? Por essa influência da Imperatriz. Pois, gente, um abraço, um excelente domingo, uma semana abençoada e um mês que a gente começa o mês com muita vibração positiva, se Deus quiser.